Sabe, quando a gente pensa no Segundo Reinado aqui no Brasil, logo vem à mente aquela imagem de estabilidade, né? De progresso cultural. Só que, por baixo dessa superfície de calmaria, o Império Brasileiro estava, na verdade, metido numa série de conflitos internacionais. E não foram conflitos quaisquer, não. Foram guerras que não só redesenharam o mapa do poder na América do Sul, mas que, no fim das contas, acabaram selando o destino da própria monarquia. Essa pintura aqui da Batalha do Avaí já dá uma ideia da escala e da brutalidade do maior desses conflitos, a Guerra do Paraguai. Então a pergunta que vai guiar a nossa análise hoje é: o que levou o Brasil, esse império que parecia tão estável, para dentro de um confronto tão gigantesco? E mais, quais foram as consequências reais de tudo isso? Para a gente entender essa história toda, vamos seguir por partes. Primeiro, a gente vai ver a pressão diplomática que o Império sofria. Depois, vamos mergulhar nas disputas ali na Bacia Platina. Na sequência, vamos detalhar a grande guerra que veio depois e, por fim, analisar as marcas profundas que essa vitória deixou. Olha, antes mesmo de pegarem armas nas grandes guerras, o Brasil teve que passar por um teste diplomático gigantesco. Foi um confronto direto com a maior superpotência da época, a Grã-Bretanha, num episódio que ficou conhecido como a Questão Christie. E a coisa escalou de um jeito impressionante. Pensa só, tudo começou com incidentes que pareciam menores. Um navio inglês que naufragou e foi saqueado, e, logo depois, uns marinheiros britânicos bêbados que foram presos por causar confusão. Só que a reação do embaixador William Christie foi completamente desproporcional. Como a arrogância é inacreditável, ele exigiu não só indenizações, mas que os policiais brasileiros fossem presos e que o próprio imperador pedisse desculpas. Diante da recusa do Brasil, ele partiu para a agressão, mandou capturar navios mercantes brasileiros. E a resposta do Brasil, olha, foi firme. O governo até pagou pela carga do navio, mas se recusou a aceitar as outras exigências. Levou o caso para uma arbitragem internacional e, pasmem, ganhou a causa. Como a Inglaterra não quis reconhecer o resultado, o Brasil fez algo que ninguém esperava. Rompeu relações diplomáticas com a maior potência do mundo. Foi uma demonstração de soberania que só terminou em 1865, quando a Inglaterra finalmente engoliu o orgulho e pediu desculpas. Essa vitória diplomática fortaleceu a imagem do Brasil, uma nação que não ia se curvar, e essa postura seria fundamental para o que estava por vir. Bom, saindo da diplomacia, a gente entra agora nos conflitos estratégicos que realmente definiram a região. O grande palco para tudo isso era a Bacia Platina, uma área absolutamente vital para o comércio e para o poder na América do Sul. Quando a gente olha para esse mapa, fica muito clara a importância estratégica da região. Para países como o Paraguai, que não tinham saída para o mar, os rios da Bacia Platina eram a única rota para o mundo. Para a Argentina, era a chave para sua unificação. E para o Brasil, era o único jeito de chegar na província do Mato Grosso. Então era simples. Quem controlasse esses rios, controlava a região. A política por ali era um verdadeiro jogo de xadrez. A Argentina, liderada por Juan Manuel Rosas, queria anexar o Uruguai. Para impedir isso, o que o Brasil fez? Se aliou a um dos partidos do Uruguai, os Colorados, para lutar contra o outro partido, os Blancos, que eram apoiados por Rosas. Era uma complexa teia de alianças para tentar conter a expansão argentina. E não é que a estratégia deu certo? Com o apoio do Brasil, Rosas foi derrotado. O resultado? Governos aliados ao Brasil subiram ao poder tanto no Uruguai quanto na própria Argentina. Naquele momento, parecia que o Império Brasileiro tinha garantido de vez sua posição de líder na região. Mas, como a gente vai ver, a paz não ia durar muito tempo. Pois é, o tabuleiro de xadrez mudou de novo. Os blancos voltaram ao poder no Uruguai e fizeram uma aliança com um novo jogador bem ambicioso, Francisco Solano Lopes, o presidente do Paraguai. Aí, quando fazendeiros brasileiros que viviam no Uruguai começaram a reclamar de abusos, o Brasil interveio militarmente para derrubar os blancos. Essa foi a faísca. Como resposta, Solano Lopes mandou capturar o navio brasileiro Marquês de Olinda e logo em seguida invadiu a província do Mato Grosso. A partir daí, a guerra era inevitável. Essa agressão do Paraguai deu início ao conflito mais sangrento e devastador da história da América do Sul, a Guerra do Paraguai, ou como ela é mais conhecida fora daqui, a Guerra da Tríplice Aliança. Mas afinal, o que motivava o Paraguai? O plano de Solano Lopes era grandioso. Ele queria transformar o Paraguai, um país isolado, numa grande potência. O plano dele era criar um grande Paraguai, o que daria a ele o tão sonhado acesso ao Oceano Atlântico. E para isso, ele não poupou esforços. Montou um exército moderno e numeroso, uma força que realmente botava respeito na região. Diante da agressão paraguaia, que também invadiu territórios argentinos, os antigos rivais tiveram que se unir. Brasil, Argentina e o novo governo do Uruguai, dos Colorados,
assinaram o Tratado da Tríplice Aliança. O objetivo era um só, bem claro: derrubar Solano Lopes do poder. E a resposta do Brasil foi uma mobilização nacional como nunca se tinha visto. O imperador criou os corpos de voluntários da pátria e, como a gente pode ver nesse mapa, a adesão foi gigantesca. Olha só, o Rio Grande do Sul, ali na fronteira, mandou mais de 33 mil homens. Mas o impressionante é ver províncias distantes, como a Bahia, com mais de 15 mil, e até o Amazonas contribuindo. Foi um esforço de guerra que uniu o país num fervor patriótico sem igual. E essa guerra também foi travada na imprensa. Do lado paraguai, a gente vê charges que tiravam sarro de Dom Pedro II, retratando ele e os generais como macacos. Já no Brasil, as charges mostravam o outro lado da moeda, a realidade dura dos soldados, o medo da batalha, os feridos voltando para casa e o sacrifício de deixar a família para trás. A guerra foi longa, foi sangrenta e cheia de reviravoltas. Em 1865, a Batalha do Riachuelo foi uma vitória naval fundamental, que deu ao Brasil o controle dos rios. Mas o avanço por terra foi interrompido de forma brutal em 1866, em Curupaíti, a pior derrota dos aliados em toda a guerra. Foram necessários mais 2 anos de cerco e combates pesadíssimos até a queda da fortaleza de Humaitá, em 1888, o ponto de virada que finalmente abriu o caminho para a capital do Paraguai. A guerra só foi terminar em 1870 com a morte de Solano Lopes. O Brasil e seus aliados tinham vencido. Só que essa vitória teve um custo altíssimo, deixando cicatrizes que nunca mais se fecharam em todos os países envolvidos. Essa imagem aqui diz tudo sobre o preço da vitória. A gente vê o Duque de Caxias, o grande herói e comandante brasileiro, em cima de uma montanha de crânios. É uma crítica pesadíssima à carnificina que foi essa guerra. A vitória foi incontestável, mas o custo humano, como a imagem deixa bem claro, foi simplesmente assustador. Vamos ver o saldo final. Para o Paraguai, o resultado foi a aniquilação total. O país ficou arrasado, a infraestrutura destruída e a população masculina praticamente dizimada. Já para o Brasil, as consequências foram mais complexas. O país saiu da guerra com uma dívida externa gigantesca, mas também com um sentimento nacionalista muito forte e, o mais importante, com um exército profissional, organizado e com uma nova consciência do seu próprio poder. E só para a gente ter uma noção da tragédia paraguaia, algumas estimativas dizem que o país perdeu até 75% de toda a sua população masculina. É um número que ajuda a entender a dimensão da devastação. E aqui está o grande paradoxo dessa vitória. Ao mesmo tempo em que a guerra transformou o Brasil na principal potência do continente, ela fortaleceu, e muito, uma instituição interna, o Exército. Os oficiais que voltaram da guerra não eram os mesmos. Eles se viam como salvadores da pátria e, com todo esse prestígio, passaram a ter suas próprias ideias sobre como o país deveria ser governado, chegando a desafiar a própria coroa. E isso nos deixa com uma última pergunta para reflexão. O exército, que se tornou essa força política poderosa e unida por causa da guerra, seria uma das peças-chave na queda da monarquia em 1889. Então fica a questão. Será que, ao garantir sua supremacia na América do Sul, o Império acabou, sem querer, criando um instrumento que levaria ao seu próprio fim